E aí, tudo bem? Vamos nós então para mais uma aula de Python aqui. Hoje para falar sobre variáveis, operadores e o que mais se fizer necessário. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao pessoal que já está se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. E gostaria de pedir que vocês continuem dando like, continuem compartilhando. E para quem não é inscrito ainda, sinta-se à vontade, seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E é isso aí, vamos nós para mais uma aula, então. Hoje nós vamos falar de uma parte muito essencial para qualquer desenvolvimento. Nós vamos falar de variáveis. Por quê? Na época que eu estava estudando no Instituto Federal Farroupilha, um dos meus professores me disse algo que ficou muito na minha cabeça, que eu não esqueci até hoje. E eu sempre conto essa mesma história para todo mundo com quem eu converso sobre programação. Ele me disse: Kevin, programar é como tu fazer um bolo. Porque tu tem uma receita, tu tem os ingredientes, e tu precisa daqueles ingredientes e daquela receita para que o teu bolo tenha sucesso, ou nesse caso, para que tu consiga programar de uma maneira eficiente e satisfatória aquilo que tu te propôs. Então, por exemplo, nós temos uma xícara de farinha e ovos para fazer um bolo. E para programar nós temos dados, que podem ser ou nossos mesmos ou dados fornecidos pelo usuário, e nós temos N outras coisas que fazem o processamento e trabalham com esses dados para que nós possamos atingir os nossos objetivos programaticais, certo? Então, o que são variáveis? Eu gosto de pensar em variáveis como se elas fossem os ingredientes do bolo, ou nesse caso, falando especificamente da programação, eu vejo variáveis como gavetas, como recipientes que recebem e armazenam esses dados que nosso aplicativo vem a necessitar. E nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Nós vamos ver como é que nós criamos variáveis, como é que nós trabalhamos com variáveis e o que dá para fazer com variáveis hoje no Python. Então, no Python, geralmente, para tu criar variáveis em algumas outras linguagens, tu tem que especificar o tipo dela, definir se ela é uma string, que é o texto, definir se ela é um int, um número inteiro, se ela é um float, um número flutuante, com vírgula, com ponto. Mas no Python não. No Python ela é definida quando tu cria ela e dá um valor a ela. O tipo é inferenciado. O interpretador vai olhar, vai ver, opa, isso aqui é um 12. O que é um 12? 12 é um número inteiro, então isso aqui é um int. Isso aqui é um pedaço de texto, isso aqui é uma string. Ele faz esse trabalho para nós. E nós vamos aqui usando a função print para exibir o conteúdo na tela, como o próprio nome diz, imprimir, e a função type, que é para nós vermos o tipo da variável, trabalhar um pouco com isso e ter uma aulinha bem interessante sobre variáveis. Vamos lá? Vamos começar com algo simples aqui então. Vamos criar uma variável com a minha idade, certo? Então aqui, idade igual 24, que é a minha idade atual. Só um detalhe antes de nós prosseguirmos. Python é uma linguagem case sensitive, como eu falei no vídeo introdutório. O que significa que idade com a letra minúscula, como eu criei aqui, é diferente de idade com a letra maiúscula se eu fosse criar outra variável aqui, certo? Isso é sempre importante que vocês mantenham em mente. Então, ok, cria a variável idade e vamos dar um print nela para ver como é que funciona. Print, como é uma função independente de ter parâmetro ou não, ela tem que ter o abre e o fecha parênteses aqui. Abre parênteses, como no caso eu preciso de um parâmetro, que é a variável para exibir, o idade vai aqui no meio, e depois eu fecho parênteses. Enter. Certo, 24. Se eu der um type nessa variável, o que ele vai me dizer? Type com y, abre parênteses, de novo parâmetro, idade, fecha parênteses. Enter. Class int, quer dizer que ele é um inteiro. Beleza? Certo. E se eu quiser mudar o valor que tem essa variável, como é que eu faço? Faz o mesmo procedimento de antes. Idade, espaço, igual, e o novo valor. 25, por exemplo, que é a idade que eu vou ter ano que vem. Vamos dar um print para conferir. Ok, beleza. Agora, para o próximo exemplo, eu vou voltar a idade pro valor anterior. Ok.
E agora com texto, como é que nós trabalhamos com variáveis de texto? Vamos querer aqui nome, espaço. Para definir que é uma string, nós colocamos o que quer que nós queiramos que essa variável contenha, entre aspas. Kevin. Vamos dar um print aqui na variável nome para conferir. Beleza, tudo certo. Vamos dar um type aqui também para conferir. Type nome. Class str, string. Beleza. O que mais que eu posso fazer com isso? Com uma string, por exemplo. Nós conhecemos que os operadores em programação são os mesmos operadores matemáticos. Nós temos multiplicação, divisão, subtração, adição, um módulo, que é o resto da divisão, raiz quadrada, etc. Então, por exemplo, eu vou criar só uma outra variável aqui para nós brincarmos com ela. Não, eu vou editar a variável idade para que vocês vejam como o Python é flexível. Idade igual e tenho 24 anos. Eu mudei a idade, agora é uma string. Ó, type. Vamos dar print no idade para ver o que tá tendo ali. Print a idade. E tenho 24 anos. Agora eu vou alterar a variável nome. Igual, meu nome é Kevin. E deixo um espaço aqui no final, agora vocês vão entender por quê. Fecha aspas. E agora nós vamos somar essas duas variáveis string. Nome, eu vou criar uma variável nova para isso. Nome e idade. Igual nome mais idade. Pronto. E se eu der um print nessa variável nova, nome e idade que nós queremos, o que vai acontecer? Isso, ele funciona. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Ele somou, ele literalmente pegou as duas strings e transformou numa só. Ele somou as duas. Ok, beleza, tudo funciona. Só que o que vai acontecer se eu mudar a variável idade de volta para o valor numérico que ela tinha antes? Idade igual 24. E agora se eu tentar somar de novo? Nome, idade igual nome mais idade. Ah, olha só que legal. O que ele falou? Can only concatenate string mais string, not string and int. O que quer dizer? Como eu alterei a variável idade para um valor numérico, ela automaticamente muda o tipo dela para int. E eu não posso somar uma string de texto com um número. Ele não tem como fazer essa soma, não funciona. Então ele me avisa, ele dá erro. Isso só para demonstrar um pouco das capacidades do que dá para se fazer com números. Aí obviamente que também existem outras possibilidades de exibir texto na tela, como string formatting, que é algo mais complexo para quando tu está trabalhando com quantidades maiores de dados, de variáveis. Existem outras operações que tu pode fazer. Eu posso transformar um número flutuante num número inteiro, etc, etc. Mas isso são assuntos que nós vamos cobrir em outras aulas. Por enquanto é isso. Muito obrigado para ti que está nos acompanhando. De novo, deixe seu like, compartilha. E se tu não é inscrito ainda, se inscreve no canal para continuar divulgando o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.